Queridos, eu quero, nestas horas, neste momento, transmitir uma palavra. Desde ontem, comecei a meditar em um texto e hoje, vendo meu nome na escala, e sabedor da ausência do nosso pastor, pesquisei hoje uma parte da manhã e da tarde, orei para falar-lhe sobre produtores de adoração. O texto que nós lemos, me permitam-me usar o contexto teológico. Não vou poder ler todos os versículos com os irmãos, tendo em vista a hora, não devo passar. Portanto, o contexto que Deus usa através de Ezequiel para Tiro e Isaías para a Babilônia traz um relato de experiências passadas acerca do orgulho e da soberba. Para entendermos a necessidade de sabermos que todos os seres foram formados para adorar a Deus. Para entendermos melhor, precisamos analisar as 5 fases da terra e as escolhas e as gerações e a criação. Se nós observarmos, vamos perceber que a primeira forma que a Bíblia nos mostra da terra é mineral. A segunda é natural ou vegetal. A terceira é a do dilúvio. A quarta, a que vivemos. E a quinta ainda virá uma nova terra. Se nós observarmos dentro deste contexto, precisamos ver que os seres foram tidos por filhos de Deus por algumas classes. A primeira chama-se criação, relacionado aos anjos. A segunda, formação. Deus forma o homem e o homem se torna filho de Deus por formação. Filhos de Deus, criação, anjos. Filhos de Deus, formação, homem. A terceira, eleição. Quando Deus, em Deuteronômio 7, disse que elegeu. Escolher é o mesmo que eleger. Eleger é preterir, é eu preferi ficar com. Então, Israel se tornou filho de Deus por eleição. E, obviamente, vem a adoção, melhor, a outra geração. Quando Mateus diz e Lucas que Cristo foi gerado no ventre de Maria e seria chamado Filho do Altíssimo. E o último, adoção, os gentios, ou seja, todos os seres em todos os tempos foram formados para adorar, para produzir adoração. Então, com base neste contexto, estou falando de forma teológica, difere de um pregador avivalista. Quando nós observamos este primeiro estado da terra, nós percebemos que quando se trata de mineral, veja que
estas pedras preciosas, segundo o contexto histórico e obviamente da erudição, elas eram nas superfícies da terra, pedras de todos estes e outras mais que eu falei. Então, os anjos, ou a grande parte deles, habitavam na terra, nesta terra mineral. Vejam que a palavra que nós lemos no começo fala em relação a Lúcifer: tu habitavas no Éden. Vejam, o Éden anterior, o paraíso de Deus. E isso implica nos dizer, dentro de um contexto, nós percebemos a atribuição de Lúcifer como anjo de luz. Dentro da leitura que nós lemos, você vai minuciar posteriormente e você vai ver o quanto ele era estimado, honrado, desde a sua criação. Dentro do contexto, vejam que nós lemos, que a Bíblia fala no plural, teus santuários. Está no plural. Isso implica nos dizer, teologicamente, erudições que dizem que dentre as classes de anjos, vejam que serafins, querubim, Lúcifer estava na segunda patente. Era querubim ungido. E dentro deste contexto, milhares, de milhões de anjos, não todos, mas milhares, de milhões, habitavam na terra antes da queda. E dentro desta terra, na sua superfície recheada de pedras preciosas, linda, maravilhosa, a ponto que Jó 38, quando Deus mostra a Jó quem era, ele diz: onde estavas tu quando eu criei a terra e as estrelas cantavam com os anjos de alegria? Então, dentro, habitando nesta terra, os irmãos percebam que a numerologia 12, o número 12, ele é constante no Antigo Testamento. E dentro do contexto numerológico mostra que o 12 é perfeição. É um multiplicador de domínio, de governo, de uma ordem de governo e de um domínio. Então, dentro desta perspectiva, estes anjos, como por exemplo, isso é eu que estou dizendo, não é erudição. Hoje nós temos 33 congregações e uma sede. Então todas as congregações, nos seus respectivos bairros, servem de santuários. E cada uma dessas congregações tem os seus representantes. Então importa nos dizer que numa visão erudita teológica, havia um santuário dominado por 12 anjos. Miríades, milhares de anjos. E qual era o seu dever? Produzir adoração a Deus no meio destas pedras. Então, qual era a função de Lúcifer? Veja que nós lemos Deus, santuário. Ele servia como intermediário. Ele servia como sacerdócio, responsável de conduzir esta adoração
a Deus este tributo. Estamos falando de reino, de governo. Então, veja, e qual era o instrumento? A versão de vocês, possivelmente, a Genebra, salvo engano, a Almeida, vai dizer, no versículo 12 que nós lemos, Ezequiel 28, que ele era um aferidor de medida. E esta palavra feridor, independente da versão, é traduzido por perfeição, por medida. Então, ele era responsável por estes santuários. Veja que as suas vestes, você vai entender posterior, de caráter sacerdotal. O único com as vestes enfeitadas com 9 pedras, conforme nós lemos. Os engastes de ouro, tem algumas versões que emendam ouro, mas ouro na ciência ou em um contexto científico difere de pedras preciosas. Pedra está na gema, é gema, ouro é metal. Então, partindo do pressuposto, 9 pedras as suas vestes, e Deus mesmo o elogia. Tu eras perfeito desde a tua criação. Isso implica dizer, usando uma linguagem nordestina, os anjos produziam pelos seus santuários, assim como os dirigentes uma vez por mês, ou os tesoureiros uma vez por semana, vêm à sede prestar conta ao pastor. No contexto de adoração, os dirigentes. E quando ele chega, o pastor diz, como é que está? Eu digo porque eu fui dirigente por muitos anos, e ele me pergunta, como é que está o campo? E a gente costuma dizer, está uma benção. Então, usando a nossa linguagem, aferidor era Lúcifer que dizia, deixa eu pesar. Aferidor, ele era perfeito, nele havia uma balança fiel, ele era a própria perfeição. Então ele pegava essas adorações desses santuários e guardava no seu coração. E quando ele aferia todas, ele subia para diante de Deus. E o que ele fazia diante de Deus? Ele abriu o coração perfeito. O santuário tal. Tu és digno. Tu és Deus. Tu és fiel. Tu és digno de louvor. Ele ia tirando a adoração, prestando conta, com fidelidade. Tu és digno de glória, e toda a terra está cheia dessa glória. Esta era a tarefa dele. Aferidor, fiel, anjo de luz. E isso ele fazia cotidianamente no monte de Deus, diante de Deus. Imagina representando os produtores de adoração, porque era perfeito, intermediador, vestes maravilhosas, 9 pedras, brilhantes. O próprio Deus diz as suas qualidades. Então todos os dias subia com estas adorações produzidas pelos anjos. Tu és digno. Todos os dias. Tu és maravilhoso. Tu és fiel. A glória é tua. E toda a terra está cheia. Isso ele fazia. Mas essa fama o orgulhou.
E a Bíblia diz que ele agora comércio fala de venda e de troca. Ele se achou. A Bíblia diz que comércio é venda e troca. E dentro de uma visão erudita ou teológica, segundo alguns eruditos, quem estudou angelologia talvez passou por isso, dependendo do mestre ou professor que você aprendeu, ele conseguiu contaminar 4 dirigentes. Vamos usar o termo nordestino. E obviamente esses dirigentes, com as suas congregações, tu, pelo teu comércio, contaminasse os teus santuários. 4 de 12, 1/3 de 12, dá 4, 33%. Ele conseguiu contaminar para ficar com ele. Mas ainda teve 67% que disseram: não, a glória é dele. Eu vou usar palavras minhas. Você pode até ser o que é, mas eu não me contamino. A glória é dele, a glória é dele. Mas ele conseguiu levar 1/3, vendendo e comprando, negociando para o seu próprio proveito. Aí Isaías capítulo 14, não vou ler, mas você nota, capítulo 14, versículo 12. Agora ele resolve, diz a Bíblia, já perdeu a perfeição e no seu comércio imaginou: eu vou subir. Veja que Isaías 14, 12 diz: antes, como caíste a estrela da manhã, pensaste no teu coração: subirei. E quem sobe está embaixo. Era acostumado a subir. Subirei. Mas agora ele não ia mais levar a adoração para Deus, queria para si. E subiu. Aí Deus diz: foste achado em falta. Tu eras perfeito, porque para isso eu te criei. Veja que Deus coloca as suas qualidades acima de tudo. Mas foi achado falta em você. Você pecou e disse no seu coração: subirei ao monte do Senhor. Subirei acima das altas nuvens e acima das estrelas. Edificarei o meu trono ao lado do trono do Senhor e serei semelhante a Ele. Porque foi achado maldade, iniquidade em ti. Eu criei um fogo dentro de você para te destruir e te lançarei e te expulsarei e te lançarei de volta. Lucas 10, 18. Jesus, respondendo uma alegria do discípulo, disse: eu vi. Jesus estava lá. Eu vi Satanás ser atirado como raio ou como relâmpago. 67% que não se dobraram, Deus pega e leva acima dele e na roda dos seus carros. Satanás desce, expulso do céu, e a terra é deteriorada. As pedras que estavam na superfície, o impacto da deformidade é tamanha que desce para baixo. O que estava embaixo vem para cima. O abismo, as trevas, toma conta.
Ei. A terra mineral se deformou. Não precisava cavar como as mineradoras para achar as pedras. Era na superfície. O tempo passa. A terra está em trevas, à beira do abismo, sem forma. Com o passar do tempo, da terra não ia mais adoração. Aí resolveu Deus fazer o homem. Veja que o Gênesis primeiro diz: no princípio criou Deus a terra, os céus e a terra era. Isso quer dizer passado, já existia. A terra era sem forma e vazia. Nas trevas, à beira do abismo. E o Espírito de Deus se movia, talvez dizendo: não tem mais adoração daqui. Aí Deus diz: haja poção seca, separando-as das águas. As águas, os montões, cerca de 70%, chamarão mares, e a poção seca chamada terra. Se você vai para Gênesis 1:26, olha que coisa linda. Aí diz Deus: desta terra que parecia não ter mais jeito, eu vou usar a linguagem. Aí Deus diz: eu vou fazer um filho para me adorar daí. Façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, em nosso contexto, para produzir adoração, porque da terra não ia mais. Aí se você ler Jó 33, versículo 4, você vai ver Eliúde dizendo: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Isso implica dizer: quem bateu o barro foi o Espírito Santo, me fez. Você vai ser um adorador. Você vai produzir adoração para cima. Ele fez com tanto amor que nesta criação Ele disse: eu vou deixar um cantinho aqui para mim habitar. Deus soprou, e o homem foi feito para adorar. A terra agora tinha que produzir adoração. Não é bom que ele esteja só. Veio a mulher para produzir adoração. Não trabalhava, não tinha preocupação com nada, só adorar. E todo final de tarde tinha um culto de adoração. O Senhor entrava no Éden de Ezequiel. Agora Deus fez um novo paraíso, o Éden, e o homem adora. Aí Lúcifer vem no próprio Éden e contamina o homem. Quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, Deus determina: não habitará ou não agirá o meu Espírito para sempre com o homem. Ele só vai viver 120 anos e depois morre. Ele não foi feito para morrer. O filho por criação, orgulhoso. O filho por formação, caiu, se orgulhou. Aí o tempo passa e não tem adoração. Aí vem o dilúvio.
e o dilúvio deforma esta terra. Mas eu acredito que o Espírito Santo fez o homem com tanto amor, o ser humano. Isso é ilustração, dando ouvido ao sermão, que ele dizia assim: Deus, preserva-os. Eu tenho um lugarzinho lá, eu fui expulso, mas preserva. O dilúvio vem e 8 almas são preservadas. O tempo passa. Aí vem Deuteronômio 7 por diante. E Deus agora, como eu disse, elege dentre as nações um povo chamado Israel como filho para ser adorador. Israel é eleito como filho. E o que é que Deus faz? Agora Deus capricha. Agora Deus lhe dá parâmetros. Agora Deus ensina como chegar perto dele e o adora. Ele dá um sacerdote, o intermediador, que tinha responsabilidade de levar esta adoração a ele. Veja que o número 12 aparece. Ele separa em 12 Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Assé, Gade, Naftali, José, Benjamim. Faltou 2, mas são 12. O número 12 aparece. Agora eu vou ler porque eu achei lindo. Olha o que Deus faz. As vestes sacerdotal de Lúcifer tinha 9 pedras. Mas Deus, no Êxodo 28, quem lê aí para mim? Êxodo 28, versículos 16 a 21, rapidinho. Pode usar o microfone. Olha o que Deus faz com as vestes sacerdotal de Arão. Êxodo 28. Será quadrado. Deus, no versículo anterior, manda fazer um peitoral. Não é isso? E esse peitoral será quadrado. Com um palmo de comprimento. Com um palmo de comprimento. E um palmo de largura. E um palmo de largura. E dobrado em 2. E dobrado, ou seja, porção dobrada do que tinha antes. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Agora 4 fileiras de pedra preciosa. Primeira fileira. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio, 2 e um berilo. Um berilo 3. Na segunda, uma turquesa 4, uma safira e 5, um diamante. Um diamante 6. Na terceira, um jacinto, uma ágata e um ametista. 9. Na quarta, um crisólito, um ônix 10, 11, e um jaspe. 12. Serão 12 pedras. 12 pedras. Uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel. Cada uma gravada com um selo com o nome. Já dá para entender. As vestes admirável, intercessória, de adoração de Lúcifer, tinha 9. Agora Deus dá um peitoral. Você vê a figura, você ri. Acrescenta 3 pedras. E segundo alguns eruditos diz que essas 3 pedras representam a família, a igreja e o sacerdócio. Ele dá porção dobrada e acrescenta 3. E agora Israel é proposto para adorar. Uma vez por ano Arão entrava na presença. Não podia se orgulhar, não podia entrar errado, senão era fulminado. E quando ele entrava, Deus olhava, perfeito, a nuvem vinha, a glória descia, e Deus recebia a adoração, e o povo gritava: a glória é tua, o louvor é teu, tenha misericórdia de nós.
Israel perde o foco. É a partir daqui que o Espírito Santo começa a vir. Só que ele vinha e voltava. Ele atuava em juízes, em profetas e em reis. Aí aparece um jovenzinho que sabia como trazer ele, mesmo que ele voltasse. Aparece Davi. Quando ele começa a tocar, não dava para o Espírito Santo ficar lá em cima. O sonho do Espírito Santo, vou usar uma linguagem humana, o sonho do Espírito Santo era voltar para habitar no ser humano. Mas o homem o expulsou. Aí Davi consegue. Eu achei um segundo o meu coração. Quando Davi tocava, no Velho Testamento, um dos maiores adoradores é Davi. Mas o Espírito Santo vinha e voltava. Eu quero acreditar, usando uma ilustração, vida no sermão, que o Espírito Santo dizia: Deus, eu quero ir. Mas Deus disse não. Em Gênesis, Deus disse: não agirá o meu espírito para sempre com este homem. Israel foi eleito para produzir como filho adoração. Produzir adoração. Mas Israel deturpou. Aí Deus usa o profeta Joel e faz uma promessa. Quando Deus viu Israel humilhado até o pó, aí Joel capítulo 2, a partir do versículo 26 a 27, Deus disse: depois disso o que? Da humilhação, o meu povo não será mais humilhado. E depois disso, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos sonharão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão. E vai ser não só, mas até os servos vão ser cheios do meu espírito. Termina o Velho Testamento. Aí Mateus, agora geração, o filho para produzir adoração. Mateus e Lucas diz que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Só que João capítulo 1, salvo engano, verso 12, me ajude por favor, ele diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam ou rejeitaram. Aí Jesus vem. Eu vou usar uma linguagem minha, ousada, mas entendam de uma forma construtiva. Eu creio que Jesus lá em cima disse ao Espírito Santo: eu vou resolver isso. E a palavra é não, mas eu vou vencer e você volta. Veja que Jesus, a partir daqui, quando ele começa o ministério, ele diz uma frase muito forte. Agora o princípio dos 12 é modificado. A manifestação do Antigo Testamento sempre está em 12 ou 24. 24 anciões, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 anjos, 12 e tal. Agora Jesus disse: a partir de agora, filho, não vai ser preciso mais 12. Aonde tiver 2 ou 3, só precisa 2 ou 3, eu vou estar no meio. Diga: não precisa muita gente, só precisa 2. Senhor, disse a mulher samaritana, os judeus dizem que o lugar de adorar é Jerusalém, mas não deixa a gente adorar. Mas os nossos pais falavam que é Gerizim. Jesus disse: está chegando a hora que nem Jerusalém nem Gerizim adorarão, mas os verdadeiros adoradores. Agora olha que coisa linda. Quando ele sabe que está indo para o Pai, João capítulo 14, você vai ver. Ele olha, diz que vai para o Pai, e naquele diálogo ele diz aos discípulos:
eu não deixarei vocês só. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará. Quando você vai para o original, o aramaico, isso é lindo. A palavra rogar quer dizer, mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu pedirei. A palavra no português, rogar, é pedir com insistência. Aí isso implica dizer em síntese, Jesus desce e o Espírito Santo lá. Jesus vai aos céus, assunto os céus. E eu quero imaginar que só foram 10 dias da ascensão para o derramamento. Eu quero imaginar, Gil, que Jesus, eu vou usar uma figura humana para ilustrar. Dizia, Pai, derrama o teu Espírito lá. Eu venci. Sem o teu Espírito eles não vão vencer. Eu sei que tu dissesse não, mas eu venci. Derrama. Atos capítulo 2. Um grupo de 120 crentes mexeram com a cidade de Jerusalém. O Espírito Santo vem. O barulho é tão grande. Os milagres, eles falando em línguas dos países, glorificando a Deus, que as pessoas diziam, o que é que estará acontecendo ali? Adoração em línguas repartidas como de fogo. Olha que era adoração, que a Bíblia diz que eles diziam as maravilhas de Deus em línguas dos países diferentes. Eles contavam, maravilhavam e se alegravam adorando a Deus em línguas repartidas como de fogo. Aí alguém diz, tão bêbado. Aí Pedro vai lá e diz, senhores de toda a Judeia e Jerusalém. Tem ninguém bêbado aqui não. Isso parece até uma afronta. São 9 horas agora. Mas isso é a promessa. Isso é o que Deus prometeu por intermédio de Joel, que ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Agora o Espírito Santo vem. E não é para voltar mais, é para morar. O lugarzinho que lá, ela veio para morar lá dentro. Agora vocês vão ter que produzir adoração. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu preguei e ensinei. Aí os judeus não levam a sério, achavam que era só para eles e rejeitaram. Aí Deus vai a Pedro e diz, vai em Cesareia, na casa de Cornélio. Aí Pedro dizia, é imundo, vai lá. Eu nunca entrei na casa de imundo, vai lá. Quando Pedro chega na casa do gentio, agora como os judeus não quiseram, aí Deus disse, eu vou agora adotar por Jesus todos aqueles que me receber e crer no meu nome, eu os darei o direito de serem filhos de Deus. Aí vem os adotados. Aí Pedro chega na casa de Cornélio e diz, olha, você sabe que nós judeus não entramos na casa de gentio. Você sabe que nem amizade com vocês a gente pode ter. Mas eu estava orando e Deus disse, vai lá. E quando eu comecei a pregar, se Pedro tivesse aqui, dizia, ei, o Espírito Santo enche os gentios. A adoração na casa de Cornélio pega fogo e Pedro assustado diz, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Então olha para quem está ao teu lado e diga, você foi adotado. Mais forte, você foi adotado para adorar, para adorar. Nós não fomos adotados só para ser pregador. Nós não fomos adotados só para cantar. Nós não fomos acantados para estar sentado no banco. A gente tem que produzir adoração. Foi para isso. Senhores atalaias, precisamos voltar aos cultos de antes.
O orgulho até aí quebrou. Mas os verdadeiros adoradores, os adotados, ninguém segura. Os gentios povoaram a Ásia, povoaram a Europa, povoaram a Judeia, povoaram Samaria, povoaram o Brasil. Os gentios povoaram o mundo, adorando. Precisamos voltar a falar línguas estranhas nos nossos cultos. Agora não precisa intercessão, só há um intermediador entre o Pai e você, Jesus, Ele está lá. Enquanto você adora, Ele está dizendo, lá de baixo está vindo Deus, tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso. A terra está cheia de glória de novo. Tem adorador, tem produção lá embaixo, tem adorador. Precisamos voltar a falar línguas estranhas nos nossos cultos. A máscara tem o poder de abafar a voz. A máscara foi feita para proteger o que vem de fora, mas a adoração vem de dentro. Então ela não foi feita para isso. Quem tem adoração aí? Quem tem adoração? Quem tem adoração? Agora o varão perfeito. Agora o varão perfeito é quem me afere. Agora o varão perfeito é quem mede. Agora o varão perfeito está sentado à destra do Pai, dizendo, eu trouxe adoração lá do Rio Largo. Está vindo adoração. Tu és santo, tu és glorioso, tu és maravilhoso, tu és digno de honra, de glória, de louvor. Está vindo de onde? De Rio Largo, de Rio Largo, de Rio Largo. Eu disse que estava falando como teólogo, mas me perdoe. Coral, precisamos cantar os nossos hinos e a adoração subir. Precisamos ver os nossos jovens falando mistério de novo. Precisamos ver os nossos cultos, Jesus batizando, a adoração subindo e a glória saindo. Pergunta para quem está ao teu lado, produziu hoje? Fique de pé, por favor. Adotados para adorar, adotados para produzir. Mesmo na crise, mesmo na pandemia, eu amo meu pastor e cada dia me espelho mais nele, sabendo que nunca vou chegar à sua altura. Eu achei lindo quando eu cheguei no hospital, a Covid matando muita gente. E ele dizia, Bento, me enrolaram de tudo. Um frio me matava. Mas eu não perdi tempo, Bento. Eu me virei de lado e orava. À beira da morte. Produzindo. Diga para quem está ao seu lado, diga, você foi adotado para produzir adoração. Diga, deixa comigo.
Soberano e eterno Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, o lugarzinho que o Espírito Santo fez para habitar. Paulo, Senhor, Coríntios 6,19, ele disse que o nosso corpo, ele disse que o Senhor não habita em casa feita por mão de homem. Isso implica dizer que essa alvenaria não é tua casa. Mas isso é aqui, Senhor, cada um de nós. Quando o primeiro crente chegou aqui, Senhor, já chegou adorando. E não tira nunca de nós o teu Espírito de novo, porque agora não tem como mais. Satanás bombardeia a igreja, mas está na terceira fileira, está no peito de Arão. Satanás tenta destruir, bombardeia a família, mas está na terceira fileira, está no peito de Arão. Os pastores são bombardeados, o sacerdote, mas Satanás não pode vencer, porque está no peito de Arão, consequentemente em Cristo Jesus. Adore, 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 adore. Você foi adotado para isso, não é pelo pregador, é você e Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu quero parar, mas não estou conseguindo. Adore, adore, adore. Diga alguma coisa, diga: eu rogarei ao Pai. Jesus pediu e o Pai mandou, o Pai ouviu e o Espírito Santo veio. Então diga alguma coisa aí, diga que o ama, diga que o adora, diga que ele é santo, diga alguma coisa da sua produtividade hoje. Diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga para ele. Fale língua com ele, fale mistério com ele. Seja renovado agora, seja cheio agora, seja batizado agora.